Agora eu venho do além, todo mundo fica procurando de onde ele está vindo. Cheguei. Nossa, que cabelo é esse? Meu Deus. Prefiro lá na escola de boné. Paz, Deus abençoe a todos. Eu quero dar 2 recados. 3. Regiane, tem uma Bíblia lá dentro. Eu vou incumbir você de pegar depois, tá? A Bíblia do Mário. Já pegou? Ela foi na frente. Cancela o recado. Eu tenho um recado de agenda que sou eu que tenho que dar, tá? Nós temos entendido que é necessário fazermos algumas unções ministeriais específicas. Deus tem mostrado para nós, algumas pessoas. Então eu vim apenas comunicar à igreja que no dia 10 de dezembro, segundo domingo de dezembro, nós vamos separar para o ministério, separados para o nível 3, o Edu, o Nau e a Thelma. Pelo trabalho que eles têm realizado, pela forma como eles têm contribuído para o ministério, pela unção que eles têm mostrado. Então, eles receberão nesse dia a unção, eles serão separados para o ministério pastoral. Amém? E também nós vamos separar para o ministério de presbíteros, que já eram separados e agora serão efetivados, o Vitor e a Marina. Então, nesse dia também, 10 de dezembro, teremos o culto normal, mas haverá essas 2 unções específicas, e a igreja deve se alegrar. Outros nomes, Deus, conforme o Senhor for mostrando, nós vamos trabalhar com isso tudo, mas a igreja deve se alegrar, porque essa é uma igreja que acredita na formação das pessoas, desde que elas se convertem, e nós trabalhamos para que as pessoas cresçam e passem a ministrar na casa de Deus. Todo mundo que está aqui ministrando nessa igreja cresceu assim. É assim que Deus faz no nosso meio. Então é uma alegria ver que esse trabalho sempre está frutificando, né? E nós pregamos outro dia que o Senhor quer ver os frutos, e eles estão chegando. Então é motivo de alegria para a gente, amém? O segundo recado é que o pessoal do Corra vai viajar agora para a Austrália dia 1º, né? E o José, dia 2, perdão, e o José veio perguntar se a gente não vai enviar, a gente vai enviar. Então vem enviar e a gente vai junto na bala. Eles vão visitar o Bobô, a Raquel, eles estão membros de outra igreja, e eles estão lá, é uma igreja de brasileiros, é isso? Eles estão muito interessados no trabalho que eles têm realizado, e eles vão lá para compartilhar e para treinar a equipe, é isso. Tem dado bastante trabalho para vocês aí, madrugada foi boa? Tramparam bastante? Aê! É isso aí. Queria que vocês ficassem em pé. É isso. Quantas horinhas de viagem? Tá, você sai no dia 2 e chega no dia 8 lá, é isso? E vocês voltam, que dia que vocês voltam? Dia 17 estão aqui de volta, tá? E o Vitor também vai. Vamos aproveitar e ver a Bia também, né? Saudade, né, Théo? Fala a verdade aí. É uma brincadeira, né? Deus é bom, né? Vamos orar por eles. Estenda suas mãos aqui, gente. A igreja está indo junto, Pai. Senhor, nós queremos te agradecer muito, 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 muito. Porque tu és muito bom, porque o Senhor nos comissiona e o Senhor nos capacita e depois o Senhor nos envia para fazer a tua vontade. Nós louvamos por esse ministério, pela vida do José, do Nau, da Thelma, pelo desejo que o Senhor colocou no coração deles, pelo desprendimento que o Senhor tem dado a eles e pela condição de realizar toda a obra para a tua glória. E nesse momento, Pai, mais uma vez, queremos com alegria enviá-los, Senhor, até o outro lado do mundo, onde eles vão testemunhar daquilo que o Senhor tem ensinado para eles, da prática que eles têm desenvolvido nesse ministério, das lições que o Senhor tem transmitido para eles. Será também uma viagem de muita alegria, ver parentes, ver a Beatriz ali também, mas, Senhor, não permita que ninguém perca o foco. Estamos lá, Senhor, acima de tudo, para glorificar o nome do Senhor e compartilhar aquilo que o Senhor tem dado a nós. Então, em nome do Senhor Jesus, que eles vão debaixo da tua paz, seguros pelo Senhor, que seja uma bênção o trabalho, que eles lancem sementes que brotem naquele lugar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que os frutos dessa semeadura sejam visíveis, sejam palpáveis, ó Pai, e que a glória seja para o nome do Senhor Jesus. Sê com eles, ó Pai, sê com eles, sê com os deles que ficam aqui também, cuida de todos, ó Pai, porque o Senhor é soberano e cuida de todas as coisas. Nós te adoramos e nós nos enviamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar aí. E vamos à Bíblia.
Eu vou te convidar a abrir a Bíblia no livro de Abacuque. Eu estou falando rápido para dar tempo de você encontrar. O quê? Com crase. Certeza? Olha lá, hein? Olha lá. Eu estava lá no Mackenzie outro dia ouvindo uma devocional do capelão, e ele falou alguma frase sobre Abacuque 2,4 que desceu na minha alma. E eu tenho que confessar a vocês que eu não lembro qual foi a frase. E eu não faço a menor ideia do que me levou a ficar tão impressionado com Abacuque naquele dia. Há umas 3 semanas, mas eu já sabia que eu tinha que pregar sobre Abacuque. Então eu resolvi ler o livro todo. É meio curto assim, então acho que... Enfim, eu não vou ler o livro inteiro com vocês, mas eu quero compartilhar algumas lições que Deus tem dado aqui ao meu coração e quero que sejam bênçãos para a sua vida. Eu começo dizendo que Abacuque foi um profeta que viveu na mesma época do profeta Jeremias. O povo de Judá estava sob o reino do rei Joaquim, e ele profetizou sobre o exílio da Babilônia que estava para acontecer, e aconteceria logo em seguida mesmo, no finalzinho do reinado de Joaquim. Esse era o tema do livro de Abacuque. Eu acredito que Abacuque fosse algum músico, porque no final do livro ele compõe um salmo, né? Um hino para ser tocado com instrumento de cordas e afins. Então eu creio que ele fosse músico, não posso afirmar. Nem o nome Abacuque é hebraico. O nome Abacuque é um nome babilônico e significa abraçar, abraçar com força, abraçar o entendimento, abraçar o conhecimento. E o profeta Abacuque começa o capítulo 1 fazendo alguns clamores, algumas lições, embora aparentemente esse livro não tenha nada a ver com a nossa vida, porque está falando de Judá, está falando de período pré-exílio na Babilônia. Você pode falar assim, está tão longe de mim, no tempo, no espaço, na história. O que nós temos aqui a não ser conhecer a história? Mas eu creio que Deus tem lições importantes para a gente nesse livro. E eu gostaria de compartilhar algumas delas com vocês. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, o Senhor vai nos dar graça aqui para ouvirmos a sua palavra e aprendermos aquilo que Ele quer nos ensinar hoje. Amém? O texto começa com um questionamento. Lá no versículo 2, a minha versão é um pouco diferente da sua, tá? Mas não tem importância, é Bíblia também. Ele pergunta, ó Jeová, até quando clamarei por tua ajuda sem que tu me des ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência sem que tragas alguma salvação? E ele começa a questionar porque o povo de Judá estava debaixo do governo de um homem judeu, descendente de Davi, mas ímpio, que não temia o Senhor. Se você deixar o seu dedinho aí e for comigo ao livro de Jeremias, no capítulo 12, no capítulo 22, no versículo 13, mas bem rápido mesmo, tá? Jeremias dá algumas características desse rei Joaquim para a gente entender um pouco quem ele foi. Ele fala assim, ai daquele que constrói o seu palácio usando de corrupção e de meios ilícitos, que força o seu próximo a trabalhar sem qualquer retribuição e tampouco lhe paga o salário. E ainda pensa, construirei para mim um grande palácio com grandes e confortáveis aposentos. Manda fazer amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Porventura imaginas que acumular cedro faz de ti um rei? Ora, o seu pai não teve boa comida e como matar a sede? Ele praticou o que era justo e correto, e por esse motivo tudo correu bem a vida dele. Julgou a causa do necessitado e do pobre, e assim tudo lhe transcorria de modo agradável, e afinal não é isso que significa conhecer-me, afirma o Eterno. Contudo, tu não tens olhos, nem coração, a não ser para a tua própria mesquinhez e ganância, para derramar sangue inocente, para oprimir os fracos e praticar extorsão. Portanto, assim declara Jeová sobre Joaquim ben Ioshiarro, Josias, Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão, exclamando, ah, meu irmão, ou ai, minha irmã, ou ainda, ó, sua majestade.
ele terá um enterro semelhante ao enterro de um jumento. Simplesmente será arrastado pelo chão e lançado fora das portas de Jerusalém. Esse era o rei Joaquim. Jeremias é um pouco mais enfático, né? E falou coisas feias aqui. Mas o profeta Abacuque pergunta as mesmas coisas. Ele aponta no versículo 3, por exemplo, que a terra estava tomada pela destruição e pela violência. Ele fala que havia ali contendas, discórdias, litígios. E esse cenário feio era completado ainda com a distorção da lei. Ele diz que a justiça nunca prevalecia, que os ímpios prejudicavam e extorquiam os justos, e havia perversão da justiça. Esse era o quadro em Judá. E o Abacuque se queixa. E aí Deus responde nos versículos 5 a 11, dizendo que ele ia fazer uma obra tão maluca que se alguém contasse, ninguém ia acreditar. Pode escrever aí que eu vou fazer uma coisa incrível. Aí ele fala que ele ia conduzir os babilônicos. E ele caracterizou os babilônios como um povo cruel, impetuoso, violento. No versículo 7, fala que era uma nação que apavorava, que era temível. No versículo 9, fala que os babilônios tinham determinação, ímpeto de massacrar os povos. Versículo 10 fala que eles desprezavam os reis, que eles davam risadas dos governantes, que eles zombavam até das cidades que tinham muros altos, porque os babilônios faziam grandes rampas de terra até o alto dos muros. E eles não estavam nem preocupados com os tamanhos das muralhas. O que Deus estava dizendo é, para disciplinar essa nação corrupta que leva o meu nome, eu vou levantar os babilônios. E não vai ser brincadeira. Mas ele fala no versículo 11 que os babilônios, por causa disso, se revestiriam de culpa e por isso eles também um dia seriam condenados. Porque a força e a arrogância eram o seu Deus. Quando Abacuque ouviu essas coisas, ele ficou estupefato. Aí lá no versículo 12, até o primeiro versículo do capítulo 2, ele continua questionando a Deus. E ele fala, Senhor, lá no versículo 12, lá na metade para o fim, Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo. Se o Senhor quer julgar o nosso povo, só tem que levantar o ímpio, tem que nos colocar nas mãos deles. Ele fala no versículo 13 que Deus tem olhos tão puros, tão santos, que Deus não suporta ver o mal. Como é que Deus poderia tolerar que um povo tão maligno fosse instrumento de disciplina de Deus contra o povo que tinha o seu próprio nome? Aí ele diz que os judeus seriam como peixes, que poderiam ser pescados com anzóis ou com redes. E ele argumenta contra Deus, olha, argumenta com Deus, dizendo que os babilônios, quando vencessem, quando alcançassem seu objetivo, jamais dariam glória a Deus pelo objetivo alcançado, mas que eles dariam a glória para os seus anzóis, para as suas redes, significando que eles confiavam na força do seu braço, na sua capacidade de realização, no seu próprio poder. E o argumento é esse, Deus, primeiro o Senhor vai nos entregar nas mãos dos ímpios. E além disso, eles nunca vão dar glória ao Senhor por causa disso, eles vão glorificar a si mesmos. Qual é o proveito disso que o Senhor está fazendo? Não tem vantagem nisso. E como Abacuque não entendia o que Deus estava fazendo, porque Deus disse que era uma coisa de uma magnitude tal que se alguém contasse, ninguém ia acreditar. Abacuque não conseguiu alcançar a sabedoria de Deus naquele momento. Então Abacuque fala no capítulo 2, no seu versículo 1, que ele ia se colocar na torre de vigia e ele ia ficar esperando a resposta que Deus ia mandar. Eu amo o mover profético nessa igreja. Aderlan, qual foi o versículo que você leu mesmo? Leu só o primeiro versículo bem alto aí. O primeiro que você leu, não lembro qual foi. O número eu não sei, eu estava ali, eu caí na risada e esqueci. Clama o justo e o Senhor o escuta
e livra de todas as tribulações. Hoje eu estou falando sobre um homem que se via no meio de uma tribulação. Não foi ele quem causou a tribulação. Não foi ele que pecou. Não foi ele quem perverteu o direito. Ele não foi o corrupto nem o violento. Mas ele estava naquela massa lá pagando pato junto com todo mundo. Mas a Bíblia fala que o justo clama e Deus ouve e responde. O justo clama, Deus ouve e responde. Glória a Deus. E é por isso que ele sobe lá na torre de vigia. E ele fala, eu fiz a minha petição e agora eu vou ficar esperando o que Deus vai falar. E ele estava no lugar onde os profetas têm que ficar. Em Ezequiel capítulo 33, você não precisa abrir, eu não vou ler lá. Os profetas são comparados a atalaias. Atalaias eram as pessoas que ficavam no alto das muralhas das cidades, espiando no horizonte. A função deles era vigiarem se estava tudo certo, se a cidade estava segura. E se houvesse inimigo se aproximando, era papel deles avisar o povo lá dentro. Quando a Bíblia chama profeta de atalaia, o que a Bíblia está dizendo é que a função do profeta é avisar ao povo o que é que está chegando. Seja bom, seja ruim. E ai do profeta se ele não disser quando o perigo está chegando. Em Ezequiel, ele fala assim, se o inimigo estiver se aproximando e o profeta não avisar, a cidade toda vai perecer. Mas a culpa vai ser do profeta. Por outro lado, se o profeta avisar e a cidade der de ombros, a cidade vai perecer. Mas o profeta está isento. Deixa eu te contar um segredo. O profeta não é um homem chamado por Deus para jogar pedras. O profeta é um homem que intercede por aquele povo que está lá dentro. Porque ele ama aquele povo. E ele zela por aquele povo que está lá dentro. Ele é responsável por aquilo. E toda pessoa que sabe que tem o dom profético tem diante de si a responsabilidade de zelar pelo povo que Deus colocou dentro da cidade. E é por isso que a gente avisa. O profeta nunca dá um recado para espezinhar pessoas. Ele não tem que dar o recado para massacrar ninguém. Não é esse o prazer dele. Jeremias pegou pesado. Isaías, ou você acha que os profetas achavam legal dizer que o rei Joaquim seria enterrado como um jumento? Você acha que eles achavam divertido fazer isso? Era engraçado falar a palavra difícil? Mas o amor que eles tinham pela casa, o amor que eles tinham por aquele povo lá dentro, que era de Deus, era de tal ordem que eles não podiam se calar. E o profeta sobe lá ao alto da cidade e ele fala, eu vou esperar para ver o que Deus vai me dizer. E como o Aderlan leu aqui, porque está na Bíblia, graças a Deus, o Senhor sempre responde ao clamor dos justos. Então, no capítulo 2, você vai ver o Senhor respondendo de novo. E aqui eu quero tirar algumas lições para as nossas vidas. Eu oro que o Senhor nos abençoe e esclareça ao nosso coração aquela porção que cabe a você. Eu creio que esta palavra pode servir a muitas pessoas em aspectos diferentes. Cada um pegue a sua fatia do bolo aí, tá? Não pegue a minha, por favor, mas pegue uma outra que você queira. E que o Senhor te abençoe. No capítulo 2, então, a partir do versículo 2, Deus começa a responder para ele e ele fala uma coisa incrível. Escreva a visão com tanta clareza em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Então você imagina um grande outdoor e as palavras de Deus ali. A nossa tradução fala isso, até aquele que passar correndo poderá ler. Tem uma outra tradução que é mais baseada na versão King James, que é bem plausível também. Ele fala assim, escreve a visão de um jeito tão claro, que qualquer pessoa que leia saia correndo. Vamos supor que essa seja a tradução mais fiel. O que Deus estava dizendo é, eu vou fazer uma coisa tão terrível, tão séria, tão grave, que vai espantar todo mundo. Quem lê o que eu estou para fazer, assim, é como se desse um sentimento de urgência. A pessoa fala, eu vou para casa, eu vou fechar minha mala, eu vou embarcar no primeiro voo para o outro lado do mundo.
eu vou sair daqui de perto, porque vai acontecer um problema e eu não quero estar presente. E aí o Senhor fala no versículo 3, e a primeira lição é essa. A visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. A primeira coisa que eu quero dizer hoje, e é a primeira lição. Todas as promessas de Deus vão se cumprir. Num tempo determinado por Ele. É que nós não temos paciência para esperar. E somos muito afoitos e desesperados às vezes. Mas o que ele está falando, certamente vai se cumprir no tempo determinado e não vai falhar. E se por acaso você achar que está demorando, segure com confiança a palavra, porque eu vou cumprir. Ele diz que ele não vai retardar a promessa. Tem um outro versículo que fala que Deus nunca retarda a sua promessa. Mas eu já vi Deus acelerar a promessa. Quando Samuel foi chamado para ungir Saul, ele diz para Saul que aconteceriam 3 sinais no dia seguinte, para que Saul tivesse certeza de que Deus estava chamando. Aí a Bíblia fala que no percurso, depois que Saul se separou de Samuel e tomou seu rumo, diz que Deus mudou de ideia e as 3 coisas que ele havia dito aconteceram no mesmo dia e não no dia seguinte. Então eu aprendi que Deus nunca traz a promessa dele, mas ele pode adiantar. E é por isso que eu creio, é por isso que eu realmente creio. Um dia Jesus vai voltar e ninguém pode retardar o dia Jesus voltar. Mas eu realmente creio que a igreja pode antecipar esse dia. Sabe quando é que a igreja vai antecipar a volta de Jesus? Quando a igreja entender que ela não foi feita para essa terra. Quando a igreja entender que nós somos a noiva. Porque ele fala que ele está vindo buscar a noiva, que já se ataviou e que está com vestes brancas, esperando a chegada do noivo. E diz que essas vestes e esses atavios são os atos de justiça. Jesus vem buscar uma noiva santificada. Agora, enquanto a noiva continuar amando o mundo, ela não está esperando o noivo. Se você continua achando que nesse mundo você vai encontrar a solução e que se você realizar os seus sonhos em relação a essa terra, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, deixa eu te contar um segredo. Primeiro que você não vai, porque nada pode ser comparável àquilo que Deus tem reservado para nós lá. Lá é a nossa casa, não aqui. Lá é que as coisas serão eternas, não aqui. Aqui tudo é passageiro. Mas a gente está tão preocupado em resolver o hoje, o agora e esse instante, que a gente se esquece de se preparar para receber o noivo. Eu queria que Jesus voltasse agora. Mas eu queria que ele chegasse aqui e encontrasse a noiva pronta para recebê-lo, vestida, adornada, santificada, purificada. A gente podia antecipar a volta de Jesus. Eu realmente creio nisso. E eu deixo esse desafio para a sua vida. Eu sei que você tem que pagar as suas contas. Eu sei que você quer se formar, que você quer se casar e tudo mais. Mas deixa eu te contar um segredo. Lá no céu vai ser muito melhor. Eu não fui lá. Mas Paulo foi, e ele disse que ele viu coisas indizíveis que não foi permitido aos homens revelar. Lá vai ser melhor. Eu quero ir para lá. Então, o nosso papel aqui é pregar o evangelho mesmo. Pregar o evangelho, pregar o evangelho, pregar o evangelho, pregar o evangelho e santificar, santificar, santificar e santificar. E o resto é pouco importante. Muito pouco importante. O resto é só para agora, Pedro e Paulo. A segunda lição está no versículo 4 e no versículo 5. O meu versículo aqui fica longo, mas você conhece bem o versículo. Ele fala, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eu vou ler uma versão diferente, tá? Diz assim, escreve, pois,
Eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam ao bem, mas o justo viverá pela sua fé. Esse versículo só pode ser explicado em duas partes. Você tem que olhar primeiro o ímpio e depois tem que olhar o justo, porque ele fala de dois tipos de pessoas diferentes. O ímpio era o caldeu. E qual era o argumento mesmo de Abacuque? Senhor, o Senhor vai permitir que os caldeus nos conquistem e eles vão ficar cada vez mais soberbos, mais arrogantes, porque eles confiam no seu braço. E o Senhor fala, eu conheço o coração do ímpio. A alma dele não é reta, porque ele é arrogante, porque ele é soberbo, porque ele é egocêntrico, porque ele é prepotente, porque ele acha que ele é a última bolacha do pacote. A sua alma não é reta nele. Jeremias já falava, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e que aparta o seu coração do Senhor. E ele estava falando dos ímpios ali. Ele estava falando dos caldeus, ele estava falando dos babilônios. O Deus estava dizendo, eu sei que tipo de gente eles são. Eu não esqueci, não. Eu sei muito bem. Só que eu escolhi eles. Eu os escolhi para fazer esse trabalho. E são eles e pronto. O versículo 5 diz uma coisa mais incrível. Diz que os ímpios apostam todas as suas fichas, apostam toda a sua felicidade nas riquezas e nos prazeres. Eu preciso ter e eu preciso curtir. E eles entendem que dessa forma eles alcançarão a sua felicidade. Mas o que eles não sabem é que nesse processo de soberba, eles nunca encontram descanso. E a Bíblia fala que eles são impetuosos como o Sheol, o inferno. E eles são como a morte que nunca se satisfaz. Aliás, eles serão tragados pela morte, porque a morte ajunta para si todas as nações e domínio de todos os povos. Deus sabe que ao Babilônio ímpio estava reservada a morte. Mesmo assim, Deus ia permitir que aquele povo exercesse juízo contra a nação de Judá. Mas ele fala do justo, ainda bem. Quantos aqui são justos? Você e eu, amém? Ele fala que o justo viverá pela sua fé. Somente os justos são capazes de reconhecer que Deus dirige todos os seus passos. E hoje eu fiz questão de trazer um louvor que apontava sempre para a relação de nós com Cristo, de Cristo cuidando de nós, porque eu realmente creio isso. Quando estamos na fartura e quando não estamos em fartura. Quando estamos com a geladeira cheia e quando temos só um copo de leite ali dentro. O Senhor continua nos tendo nas suas mãos. Ele sabe dos nossos dias. E sabe o que mais? Deus se agrada dessa fé. É essa fé no Deus que nós servimos que nos justifica diante dele. Esta frase foi tão importante, foi tão revelada, eu acho que toda a Bíblia é revelada, mas às vezes parece que tem algumas frases que são mais reveladas do que outras. Não estou fazendo heresia, eu estou fazendo só uma piadinha, mas você não precisa dar risada porque ela foi sem graça também. Agora deram risada, né? Eu sabia. Muito bom. Essa frase foi tão importante e revelada que ela foi repetida em Gálatas, ela foi repetida em Hebreus, ela foi repetida em Romanos. O Novo Testamento tem pelo menos 3 vezes a mesma citação. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Tanto que foi por isso que aconteceu a Reforma Protestante. Quando Lutero leu e entendeu que os nossos esforços, por melhores que sejam, nunca serão capazes de nos tornar aptos nem dignos do reino de Deus. Somente a obra de Cristo em nosso favor. E as nossas fichas têm que ser depositadas todas em Jesus. E em mais ninguém. Ele disse, eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou você passa por mim, ou você não chega ao Pai.
Jesus sabia do que ele estava falando. Aleluia. E essa fé particular, o justo viverá pela sua fé. A minha fé pode salvar somente a mim. Ela não pode salvar você. Minha fé não pode salvar os meus filhos. A fé deles poderá salvá-los. O meu papel é mostrar que Deus é na nossa vida, para que eles venham a crer em Deus. O meu papel, o nosso papel em casa, é ensiná-los a temerem o Senhor, para que venham um dia desenvolver a fé em Jesus. Mas a fé tem que ser deles. Não pode ser a minha fé. Você nunca vai ser salvo pela fé do seu pai, da sua avó. Eu não quero saber se você é filho de pastor, se você é neto de apóstolo. A sua fé não pode... A fé deles não pode nada. A sua fé em Jesus é que pode te salvar. Cuidado para interpretar a sua fé com os padrões do mundo de hoje, porque você tem a sua fé, eu tenho a minha fé. Cada um tem a sua fé. Não é nesse sentido que ele está falando, não. Está falando de uma situação de posse, não a fé como cada um a compreende. Porque a única fé que Deus leva em conta é esta, a baseada na palavra de Deus. O que está escrito aqui? Você crê integralmente no que está escrito aqui? É essa fé que vai te salvar. Você tem que ter o conhecimento desse livro aqui. Conviver com ele e deixar que ele enche seu coração de fé. A reconhecer o Deus que você serve. Aleluia. E a terceira lição que eu vi aqui, em seguida Deus começa a fazer uma série de ais contra os babilônios. Então Deus primeiro destacou os babilônios para exercerem um juízo contra Israel, e agora Deus fala que ele mesmo vai julgar os babilônios, o que é uma coisa muito estranha, né? Ele diz que os babilônios não ficariam impunes. E os caldeus, então, depois seriam destruídos. Eu acho que foi isso que Deus quis dizer no começo. Escreve aí, Abacuque, eu vou fazer uma coisa tão louca que se alguém contar, ninguém vai acreditar. Eu destaquei para disciplinar o meu povo de Israel, a nação mais poderosa que há na terra. E eles serão implacáveis, mas um dia eles mesmos vão perecer. E sou eu que estou fazendo isso. Tinha que ser bem grande mesmo, para a gente fugir de medo. Que Deus é esse? Que levanta e que derruba, que constrói e depois subverte. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que está acima de todo nome. O Deus que não conhece limites. Esse é o Deus que nós servimos. E não é a primeira vez, nem será a última, que Deus usa um recurso desse. Em Gênesis capítulo 15, Deus aparece para Abraão num pacto. Eu já falei sobre esse pacto numa quinta-feira aqui. Ele manda Abraão separar alguns animais, ele passa em forma de fogo no meio dos animais, selando uma aliança em que ele colocava em risco a própria existência caso ele não cumprisse o que ele estava prometendo. E naquela aliança, Deus fala assim: fique sabendo, Abraão, com certeza, que a tua posteridade será escrava em terra alheia. E lá eles serão oprimidos, lá eles serão julgados, mas depois eu vou julgar a gente a que tem de sujeitar-se. Então Deus permitiu que a família de Abraão, 2 gerações depois, fosse toda, 70 pessoas lá para o Egito. Lá eles se multiplicaram e se transformaram em 2 milhões de pessoas, mas eles eram oprimidos pelos egípcios. E aí o Senhor cumpre: eu também vou julgar aquela gente. Lá em Lucas capítulo 22, Jesus estava na ceia final com seus discípulos, e ele falou assim: eu estou sendo crucificado, eu estou sendo traído e entregue para ser crucificado, conforme o Pai determinou, mas ai daquele por meio de quem isso está acontecendo. Ele tinha que ser traído porque havia sido profetizado. Ele tinha de morrer porque nós precisávamos do sacrifício vicário de Jesus. Alguém tinha que fazer o papel de traidor nessa história. E Deus designou lá, Judas Iscariotes. Mas ai daquele por meio de quem está acontecendo. Então eu descubro que Deus faz assim mesmo. Às vezes Deus levanta uma pessoa
E as pessoas vão nos fazer um dano. Mas o problema não é tanto aquela pessoa, é que Deus quer nos ensinar alguma coisa. Deus quer trabalhar com esse coração aqui. Mas Deus não é cego. Deus não é cego, nem tolo, e nem pode ser enganado. Deus vai tratar com cada um do seu jeito, com a medida que só Ele sabe fazer. E a gente não precisa se descabelar com nada. Deus é soberano. O que ele estava dizendo aqui é que, no versículo 14, ele fala assim: igual as águas cobrem o mar, a terra vai se encher do conhecimento da glória de Jeová. E todo mundo vai saber que Jeová, que o Senhor, tem pensamentos mais altos que nós não conseguimos alcançar, que Deus tem uma sabedoria que vai muito além das nossas maiores possibilidades e que não adianta a gente ficar discutindo para entender o que Deus está fazendo, porque é Ele que está fazendo. E aí lá no versículo 20 ele fala: mas Jeová sim, Ele está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E lá estava o Abacuque perguntando: e aí? O senhor não vai explicar o que acontece nessa nação? Vou levantar os babilônios. Como assim? O senhor vai levantar os babilônios? Eles são ímpios, eles não confiam em ti. O seu nome nunca vai ser glorificado dessa forma. Eu estou no meu templo. Cale a boca. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus nunca nos dá. Eu creio que Deus é tão bom porque Ele permite que a gente pergunte. Ele permite que a gente questione. Ele nos compreende porque Jesus viveu como homem no nosso meio e Ele sabe o que se passa em nós. Ele conhece os nossos desesperos, nossas aflições. Ele conhece nossos sentimentos. E acho que é por isso que Ele não nos destrói. Mas Ele fala: fica calminho aí. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou no meu santo templo. O templo do Senhor é o lugar onde Ele gere todas as coisas. O templo do Senhor é o lugar onde Ele determina o certo e o errado. É o lugar onde Ele atua. É o lugar onde Ele reina. E o que Deus espera é que nós suportemos com paciência o que Ele está fazendo e que nós creamos que Ele é soberano. Que Ele é soberano. E Ele está no controle de tudo. Eu sei que é difícil quando as contas têm que vencer e a gente não tem o que fazer. Eu sei que é difícil quando o médico dá a sentença final e não tem cura. Eu sei que é difícil quando a causa foi para o juiz e você já perdeu na primeira instância e disseram que você vai perder na segunda também. Mas Ele continua reinando lá no templo dele. E a gente tem que esperar, porque a gente não sabe o fim da história. É Deus quem sabe o fim da história. E é por isso que no capítulo 3, então, ele faz um cântico a Deus. E lá no versículo 2, diante dessas palavras, ele fala: Jeová, eu ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Que na sua Bíblia diz assim: reaviva a tua obra, Senhor. Senhor, faça de novo as coisas que nós já vimos o Senhor fazer, que estão registradas nesse livro. Senhor, faça de novo aquelas coisas que eu já ouvi quando eu me converti. Faça de novo as coisas que eu já li em outros livros sobre grandes homens de Deus. Faça de novo, Senhor. Eu não vou mais discutir, mas faça o que o Senhor começou a fazer. Termine o que o Senhor começou a fazer. Faze-as conhecidas de todos, também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra da tua misericórdia. E aí ele vai descrever nesse capítulo a grandeza de Deus. A terra e o céu, todos se curvam diante do Senhor. Só o ser humano que quer bater de frente com Deus e achar que Deus está fazendo errado. Mas a terra toda escuta a voz do Senhor, treme, e tudo cessa, porque o Senhor vai passar no meio. A gente devia ser um pouco mais inteligente e aprender com a natureza que Deus criou. Mas a gente insiste em debater com Deus. E é por isso que chega no final, lá nos versículos 16 em diante. E ele fala no final do versículo: aguardarei. A minha versão diz assim: portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Aguarde em silêncio, acalma, calma teu coração.
Deus não perdeu o controle. Calma, calma. E ainda que a figueira não floresça, e nem haja uvas nas videiras, mesmo que fale toda a safra de olivas e as lavouras não produzam mantimento. Está falando da subsistência, está falando dos recursos, eles viviam daquilo, eles plantavam, colhiam, vendiam, comercializavam, comiam daquelas coisas. Ainda que falte tudo isso. As lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor. No começo de Abacuque você encontra um homem deprimido. Senhor, esse lugar aqui não presta mais. Essa situação aqui não tem saída. E ele pinta um quadro terrível. E Deus fala, eu estou no comando. Você espere aí. Eu estou fazendo. Eu vou terminar o que eu comecei. Eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Abacuque falava sobre uma questão política. O assunto lá era histórico. Mas eu não quero falar de política, até podia falar, mas não quero falar. Eu quero falar que na nossa vida tem alguém lá no serviço que puxa o tapete. Tem aquela entrevista que não deu certo. Tem aquele síndico que pega no seu pé. Tem aquele professor intransigente. Tem aqueles alunos sem adjetivos. Aqueles. Tem tudo isso. E você fala, Senhor, esse mundo está de ponta cabeça. E o Senhor está falando assim, calma, eu não estou cego não, eu estou sabendo. Na hora certa eu vou tratar com cada um. Você continua olhando para mim. Você continua me servindo. Você continua lá na torre de vigia. E continua fazendo o que eu te dei para fazer. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu vou olhar lá na torre de vigia. Vou esperar para ver o que Deus vai falar. Hebreus nos exorta a olharmos fixamente para Jesus. Se você ficar olhando muito para o lado, você fica descabelado. Tem que olhar para Cristo. Tem que olhar para Cristo. Ele é que governa sobre todas as coisas. Ele é que domina sobre todas as coisas. Suas mãos são soberanas. Nós estamos em suas mãos. E Ele não vai deixar a gente se perder. Em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer tanto, Senhor. Porque é verdade que mesmo os homens, os grandes homens do Senhor que estão registrados aqui nesse livro tão incrível, mesmo eles tiveram muitas dúvidas, muitos momentos de desespero. E conosco não é diferente. São todos humanos. Tiago fala que Elias era como nós. E tinha sentimentos semelhantes aos nossos também. Mas porque o Senhor, porque eles tenham sentimentos semelhantes aos nossos, eu creio, Pai, que nós podemos esperar do Senhor as mesmas respostas que o Senhor deu a eles também. E que o Senhor espera de nós a mesma posição, a mesma atitude de coração que o Senhor exigiu deles também. Pai, o nosso mundo está de ponta cabeça. Este mundo está de ponta cabeça. E muitas vezes nós estamos tão desesperados, Senhor, porque temos responsabilidades aqui nessa terra. Mas o Senhor nos tem ensinado que o Senhor tem verdades maiores, o Senhor tem coisas mais elevadas.
E por isso, Pai, nesse momento, nós queremos rejeitar no nosso coração todo desespero. Nós queremos rejeitar todo desânimo. Nós queremos rejeitar toda revolta contra Deus, contra o que quer que seja, contra quem quer que seja. E nós queremos docilmente nos colocar nas tuas mãos e reconhecer que o Senhor é soberano. E apelar para a sua soberania, Senhor, em confiança, porque sabemos que o Senhor nos tem em tuas mãos. O Senhor é fiel, o Senhor é bom. Tuas palavras todas vão se cumprir ao nosso favor. Tudo que o Senhor disse sobre nós vai acontecer. E nós te louvamos eternamente por isso, Senhor. Eu oro por esta igreja, Senhor. Eu oro por esta igreja. Ensina-nos a amar cada vez mais ao Senhor e a detestar cada vez mais o mundo. Ensina-nos, Senhor, a amar as pessoas que estão se perdendo. Ensina-nos, Senhor, a nos dedicarmos a pregar o evangelho a elas, Senhor. Mas não permita que aprovemos o que elas fazem, o que elas dizem, o que elas defendem, mas que nós sejamos de fato luz. Nós sejamos as flechas, Senhor, que apontam a direção. Em nome do Senhor Jesus. Venha, Senhor, sobre este povo que está nessa casa aqui agora. Venha acalmar os corações. Venha colocar em nós um coração cheio de fé. Porque o Senhor não perdeu o controle. O Senhor nunca perdeu o controle. E nós te adoramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você aplaude o Senhor, que nunca perde o controle. Nenê, vem aqui me ajudar. Vem me ajudar, Nenê. Aleluia. Aleluia. E agora eu vou fazer uma coisa muito estranha. Eles vão cantar uma música que eu não sei. Tá? Então vem aqui o Nau, o Cláudio, o Trovão, o Anderson, e eu vou catar milho. Tá? Mas eu não conheço a música, porque eu não escuto nada. Então eu vou catar milho ali, se vocês não se importarem, eu vou errar umas 3 notas e meia. Mas não tem importância. Ele vem aqui cantar aqui e ele vai cantar esse cântico que está aí em Abacuque 3. Amém? Vocês vão ficar em pé e depois do cântico nós vamos à ceia. Tu és minha porção, tu és. Se não for, tu és. Só menor. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam,
Eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Pode sentar. Olha a ceia. Já quebrou já? Durou quantos aí? Pra variar, né? Toca aí depois ele exaltado. É? Pode, você pode pedir. Eu posso pedir depois desse? Vai ser assim quando você amanhã tem treino, hein? Deus maravilhoso. Palavra que Deus, o Senhor me deu para fazer essa ceia, está em Colossenses 2, 13. Se você não quiser, você não precisa abrir. Mas assim, normalmente quando a gente pensa em ceia, quando a gente pensa na ceia, a gente lembra daquele momento do Senhor partindo o pão e dando as ordens de como seria depois disso aí, né? A repetição de tudo. E Deus colocou no meu coração a dúvida dos discípulos, né? Como eles se sentiram ali. O que ia acontecer, né? Como é que ia ser depois disso? Ele falou assim, até que eu voltasse e tudo mais. E Deus me deu um texto aqui, e hoje a gente faz a ceia sabendo o que aconteceu, entendeu? O Senhor é maravilhoso. A gente já sabe o que aconteceu. E diz assim aqui, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, você fazia aquilo que a sua carne queria e não o que o Espírito mandava, porque eles não tinham isso. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os delitos, os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Aquilo que o pastor Fábio pregou aqui, o nosso braço, o nosso coraçãozinho bonzinho, a nossa bondade, nada disso vale, não há um justo sequer. Se nós somos justos hoje, justificados pelo sangue do Cordeiro. Tendo cancelado o escrito de dívida, Jesus foi lá e pá, quitou, passou a régua, né, Fabião? Que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-os na cruz. Eu não estou contando novidade nenhuma aqui, eu só quero despertar nossa consciência, que os discípulos lá, eles não sabiam o que ia acontecer, eles não tinham entendido ainda, eu creio que eles não tinham entendido ainda, mas Deus maravilhoso aqui, Ele nos mostra. E diz aqui, despojando os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás não tem mais poder sobre a sua vida, você é do Senhor Jesus, isso basta para você vir aqui, ó, exaltando o Senhor Jesus, saltitando de alegria, que nada mais importa. Como o pastor disse aqui, a falta de grana, a doença, nada mais importa. Desculpa, você está falando isso aí porque você não está comprando. Todo mundo tem, gente, tá? Eu tenho o meu também. Mas é essa a alegria
Nós sabemos aqui a história que aconteceu. Ele consumou lá naquela cruz, encravando na cruz os nossos pecados. Então é com essa alegria, essa gratidão. Exalte ao Senhor com a sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, com seu vizinho, com a sua família, com seus filhos. Exalte ao Senhor com a sua vida, com a sua respiração. Exalte ao Senhor cada momento da sua vida, porque foi assim que aconteceu. Está zerado graças a Ele. Amém? Então levante com alegria e exalte ao Senhor, porque esse pão e esse sangue é símbolo do corpo dele. Nós somos o corpo de Cristo, ninguém vai tirar isso da gente. Aleluias. Pessoal, você que está pegando a sua ceia, pode ir tomando, amém?
para sempre exaltado, teu nome elevado no céu. Eu te adoro, aleluia, meu Salvador, repouso eu tenho em ti. Todo meu ser te adora, aleluia. Eu queria só comentar rapidamente, antes de a gente orar pelos dízimos e pelas ofertas. Quando chega no final do ano, eu não sei se acontece só comigo, mas eu começo a pensar nas coisas que aconteceram durante o ano. E a gente já está no final do ano, né? Passou rápido, mas já está. E eu começo a pensar. E há um mês, mais ou menos, um mês e meio, eu comecei a recordar tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas neste ano. E eu comecei a pensar quantas bênçãos, quantas coisas, eu vou falar das coisas materiais, quantas bênçãos, como nós somos abençoados. Mas aí, no meio desse balanço que eu estava fazendo, eu creio que foi o Espírito Santo. E é como se eu visse um caderno, uma folha, e eu visse uma lista. E realmente eu fui muito abençoada, financeiramente, materialmente e outras coisas também. Mas naquele momento o Senhor me perguntou, e do outro lado da lista? Quanto você abençoou? O quanto você foi instrumento nas mãos do Senhor para abençoar outras pessoas? Irmãos, eu fiquei com vergonha. Eu sei que o Senhor é soberano e Ele fala para a gente aquilo que a gente deve fazer, mas muitas vezes eu fui me dar conta, e uma pessoa falou isso para mim, lá de outro lado do mundo, que estou morrendo de saudade, que às vezes a gente tem o crentinho vingativo, né? E tem às vezes o crentinho egoísta, e às vezes a gente quer ser abençoado, a gente quer ser abençoado, quer ser abençoado, quer ser abençoado, mas o quanto a gente tem abençoado, o quanto a gente tem olhado para o outro e se preocupado com o outro. E aí o Senhor me levou a orar, porque é Ele que pode colocar no nosso coração o desejo, é Ele que pode nos mostrar a necessidade. E eu comecei a orar para que o Senhor me mostrasse como eu poderia ser um canal de bênção na vida das pessoas, como tantas pessoas estavam sendo na minha. E o Senhor começou a fazer. E eu paro a minha história por aqui, porque eu queria que você tivesse as suas histórias. As minhas são as minhas, né? Eu sei o que o Senhor me mandou fazer. Mas que você saiba também aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. E às vezes, eu posso saber que meu filho... Eu posso pegar um tênis novo, uma chuteira nova, que acaba rápido em casa. Impressionante como a chuteira. Acho que já vem furada, não é possível. Eu não reparo. Mas às vezes eu pego e quero comprar uma chuteira para abençoar uma pessoa, para ajudar alguém. E muitas vezes o meu filho está precisando dessa chuteira dentro da minha casa. Se o Senhor mandar eu entregar lá fora, eu vou entregar. Mas a nossa tendência é a gente saber quais são as necessidades da nossa casa. Essa é a nossa casa. Aqui é a nossa casa. É a casa do Senhor, mas ela é nossa. Você sabe quais são as necessidades da nossa casa? Você já parou para se interessar em saber quais são as necessidades deste lugar? Às vezes a gente tem que saber, a gente tem que perguntar, a gente tem que se informar. E o Senhor tem me tocado muito em relação a isso. Que a gente possa levá-la fora, mas que a gente possa ser sensível e abençoar de acordo com as necessidades da nossa casa, aqui dentro. Eu não estou falando de dízimo. Eu estou falando da oferta. Eu estou falando de você saber que tem uma necessidade, você vai lá e chega junto. É disso que eu estou falando. Talvez você não saiba, eu também não sei, mas eu tenho tentado entender melhor como é que eu posso ser útil. E eu não vou ficar falando mais, mas eu vou te convidar para ir lá, se você não está com o seu dízimo, a sua oferta aí preparado para a gente poder orar.
que você possa ir lá e pegar o seu envelope e trazer a sua oferta, e trazer o seu dízimo com alegria. Eu vou falar uma coisa que não sei se acontece com você, mas às vezes quando acaba o culto, acontece comigo. Quando eu termino o culto e eu vou embora, eu passo por ali. Às vezes eu vejo um monte de envelope ali. E eu falo, puxa vida, sobrou um monte ali. O Nau, ele ajuda a contar, né? Às vezes, se tiver bastante, vai demorar para ele sair da salinha, mas glória a Deus. Eu queria que um dia, né, Mônica? Eu fico naquele conflito, né? Puxa, sai logo, mas, fica lá. Tomara que ele demore bastante. Mas eu queria um dia passar ali, não tem nenhum mais ali. E ele sair de lá meia-noite, que ele está lá contando os dízimos, a oferta. Que o Senhor toque o seu coração. O que o pastor Carlos falou lá na casa de repouso, que a tia Esther que a gente estava conversando, né, com aquela senhora, ele falou, você tem 96 anos e você talvez não possa fazer muita coisa, talvez a pessoa não possa montar aquela tenda que a gente faz e ficar lá fazendo teatro. Mas ela falou assim, você pode conversar com uma pessoa e levar alegria para ela. E o pastor Carlos falou, às vezes você pode ir lá servir um copo com água, aquilo é tudo. Você está glorificando ao Senhor com aquele copo com água. Então não importa, o Senhor não olha para o valor que você coloca, ou o que você faz, ou se é um copo com água. O Senhor olha o seu coração. Eu tenho certeza que a gente move, para montar a turma do Zezinho, tem que levar tenda, dá trabalho, tem que pôr a roupa, tem que fazer um monte de coisas. Mas isso é o que eu posso fazer. Aquela senhorinha de 96 anos, o que ela pode fazer? Ela pode levantar, ir lá e dar um abraço. E para o Senhor não tem diferença, porque Ele olha o coração. Ela fez com o coração, assim como eu, não importa o trabalho que aquilo te deu. O Senhor está olhando o seu coração. E quando você coloca a sua oferta ali, o Senhor não está olhando o valor, Ele está olhando o seu coração. Não importa o valor que você colocar. Então que você possa clamar ao Senhor para que Ele nos dê. Para que Ele nos dê esse coração abençoador. Então, agora é o momento, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, e nós vamos orar e abençoar esses recursos em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade nas nossas vidas. Porque o Senhor é um Deus abençoador. O Senhor é o Deus provedor. O Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor não nos deixa faltar nada. Senhor, nos ensina a sermos abençoadores. Nos ensina a ouvir a tua voz e a tua direção para fazermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nós queremos te obedecer porque nós te amamos. Senhor, abençoa esses recursos, abençoa essas ofertas, esses dízimos, Senhor, em nome de Jesus. Multiplica, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos ao Senhor. O Senhor conhece todas as necessidades desta casa. O Senhor conhece todas as necessidades das nossas casas, das nossas vidas. E nós colocamos tudo isso diante do Senhor, que é soberano, e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que venha do céu, que venha do Senhor, a providência para todas as áreas da nossa vida, da nossa casa, desta casa, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para vocês colocar de pé. Queria que você colocasse de pé, por favor. Levante suas mãos, o máximo que você conseguir. Te louvamos, ó Senhor. A
Adore, adore. Foi Ele que te tirou, pagou sua dívida. Teu perdão e poder, Aleluia. e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Declare mais uma vez. Te louvamos, Senhor. Aleluia. pelo teu imenso amor. Obrigado, Jesus. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Pai, que a graça maravilhosa do Senhor, essa graça que nos alcançou, que nos perdoou, essa graça maravilhosa, que o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão do teu maravilhoso Espírito, venha sobre nossas vidas, que a unção do Senhor nos acompanhe. Pai, que essa semana seja uma semana da manifestação da tua glória. Pai, que o reino do Senhor se manifeste por onde quer que nós andemos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve embaixo dessa palavra, embaixo dessa unção, e que nós possamos viver Cristo 24 horas por dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O Fábio tem um aviso. Aleluia. Eu tenho o último aviso que nós deixamos para dar depois do culto. E é só administrativo. Do mês passado para esse, a nossa conta de água quadruplicou, porque durante 2 finais de semana aqui, ficou torneira aberta aqui em cima, mictório ficou vazando, a pessoa só veio limpar na quarta, na quinta-feira. Nós quadruplicamos a conta. E assim, a gente pede muito que vocês ajudem, especialmente se você tem filho pequeno, que às vezes vai lá, não fecha direito, tal, alguma coisa. Ajude a gente a olhar essas coisas, por favor, que a igreja é nossa, né? E recolha as cadeiras também. E pode abraçar seu irmão aí, tá todo mundo abençoado.